A gente hoje vai falar sobre violência doméstica. Nós estamos no mês em que a Lei Maria da Penha ela completa 16 anos. Então, cada vez mais ressoa importante a gente trazer esse assunto, desmistificar o assunto, trazer informação para, aos pouquinhos, ir mudando a cultura do Brasil nesse assunto. E por que eu estou falando disso? Porque mais de 3 milhões de mulheres sofrem agressões diárias relacionadas à violência doméstica. Mais de 3 milhões diariamente sofrem violência doméstica. E somente 11% dessas mulheres fazem essa denúncia na delegacia. Vocês sabiam disso? 80% desses 11% que fazem a denúncia, 80% das mulheres conhecem o seu agressor. Ou seja, ou é um pai, ou é um tio, ou é um filho, ou é um companheiro, ou ex-companheiro, um namorado. É sempre alguém que ela conhece, 80% das pessoas. Então, por que eu estou trazendo esses números? Porque não é mais uma briga. Quando esses números saltam aos olhos, 3 milhões ao dia, a gente percebe que não é mais uma briga de marido e mulher. Não se trata disso, é uma doença social, é uma doença cultural. E a gente só muda uma doença cultural, hábitos sociais, se a gente trouxer informação, se a gente mudar a comunicação, a educação daquela geração. Então, isso que a gente está fazendo aqui. Eu trouxe a minha amiga Luciene, que vai trazer esse olhar, ela faz um trabalho maravilhoso dentro dessa área também, dando suporte e apoio emocional para essas mulheres e familiares, porque não só, olá, bom dia, Eren, não se trata só de um apoio emocional que a mulher que é vítima, mas também dos familiares, por falta de conhecimento, por falta de informação. As pessoas não dão apoio a essas mulheres. Por isso, aqueles 11% serem tão baixos. 3 milhões ao dia sofrem violência e só 11% fazem denúncia. É um índice muito baixo. Então, vamos aqui quebrar esse silêncio. Estou abrindo esse canal para a gente falar, trazer informação e tirar esse medo, esse receio que a mulher tem de ir até a delegacia e fazer essa denúncia. E dentro desse hiato entre a violência e ir até a delegacia, existem milhões de emoções que estão no meio disso e muitos mitos. E quanto mais a gente conversar sobre isso, trazer luz a esses assuntos, menos preconceitos nós temos e mais ajuda a gente pode dar. Então, antes de eu dar a palavra para nossa amiga Luciene, para trazer um pouquinho da sua experiência nessa rede de apoio, né, Lu? Eu vou trazer aqui o conceito legal de violência. A lei da Lei Maria da Penha, 11.340, ela completa esse mês, 16 anos, ela traz 5 espécies de violência que a mulher sofre dentro de casa, dentro do contexto familiar, né? A primeira delas é a mais conhecida, que é a violência física. É toda conduta que atinge a integridade física da mulher ou a sua saúde física. Um exemplo é o ato de envenenar, né? É também um tipo de violência física. Não é só o tapa na cara ou o soco, enfim, aquilo que machuca externamente, mas a sua tentativa de envenenar a pessoa também constitui uma violência física, porque denigre a saúde, a intenção é denigrir a saúde dela. O segundo tipo legal de violência... Deixa eu interromper, Zi. Por favor. O que você chama, né, da forma jurídica, o que você chama de envenenar? A O que é intenção de envenenar? Me dá um exemplo de envenenar. podem ter algumas finalidades, né? Dentre elas, o homicídio, e outra é só fazer um mal a ela. Por exemplo, ela tem uma reunião e quer que ela tenha dor de barriga. Aí coloca algum remédio, alguma substância na comida, na refeição dela, para que ela passe mal e não vá até aquele local onde ela ia realizar aquela atividade, né? Esse é um tipo de violência. É uma forma também de manipulação que a gente vai chegar lá, né? Que é o último Isso. tipo. E aí, como envenenar colocando alguma coisa na comida, por exemplo? E existe uma questão jurídica que fala quando a pessoa enfraquece a mulher para ela chegar naquela reunião e chegar estressada, chegar nervosa. Existe Sim, uma questão jurídica com relação a isso, que fala sobre isso? fala. Esses são comportamentos tipificados dentre violência física e violência psicológica. Vai depender do instrumento que a pessoa, né, o companheiro, o marido, se utiliza para atingir aquele fim. Se a finalidade dele não é matar, não é o feminicídio, a finalidade dele é impedir ou criar dificuldades, que ela tenha um desempenho bom naquela entrevista de emprego, por exemplo, né, deixar ela nervosa e tal, qual é o meio que ele se utilizou disso? Foi mexer na comida ou um exemplo que a doutora Simone trouxe, pequenos vazamentos de gás. Esse é um tipo de violência física. Agora, se ele se utilizou de uma manipulação para deixar um comentário, para deixar ela nervosa, você não vai conseguir. Esse é um comentário que abaixa a autoestima da mulher. Então, ela já não vai mais confiante para conquistar aquela vaga de emprego. Essa é um tipo de violência psicológica, não é física. Porque não é a física é a saúde física, é a integridade corporal da mulher. Quando entra na saúde emocional, psicoemocional, aí é violência psicológica, tá? Tá. Provar? E sim, mas e aí, assim, como que se prova isso? Porque eu vejo que as mulheres têm muitas dúvidas de como que se Tem. prova isso, né? A mulher, eu acho que até por causa disso que muitas mulheres não denunciam, né? Pelos casos que eu acompanho, pelos Falta de casos que eu prova. vejo, né? Como que se prova, né? Porque, por exemplo, você está falando de um tipo de violência na questão jurídica, né? Sim. E aí eu acrescento que esse tipo de violência é uma manipulação psicológica, né? Que tem até nome, que se chama negging. Né? O que é isso? É quando o agressor ele começa a negar a pessoa. O próprio nome diz, né? Negging. Começa a negar a pessoa. Então, por exemplo, começa a denegrir ela no sentido para ela se sentir insegura. Né? Então, ele faz questionamentos tipo assim: ela tem uma reunião super importante do trabalho. Aí ele vai, mas você está preparada? Mas se ninguém acreditar em você? Mas se ninguém confiar? Ele começa a mexer com a insegurança e deixar a pessoa instável. Né? E aí, assim, essas violências elas são tão sutis que quando a pessoa chega, né? O que eu vejo, a pessoa chega para denunciar,
né? Muitas vezes é desacreditada, porque chega lá na delegacia, né? E o policial fala assim, mas quais as provas que você tem? Aí a mulher fala, ah, ele foi, ele me deixou insegura para a reunião. Ah, ele me denegriu, né? Qual é a prova com relação a isso? Como que faz? Assim, o que que você sugere? Como que faz com relação a isso? Né? Eu vejo muitas pessoas deixando de denunciar por causa disso. Como que faz? Então, Lu, são dois assuntos, a violência física e a violência psicológica. A prova da violência física, ela deixa vestígios. Então, existe um laudo que você faz em ml, atestando a violência física da mulher. Na questão psicológica, ela não se dá uma vez só. Existe um ciclo de abuso que conclui em várias situações, vários comportamentos que vão trazendo prejuízos emocionais naquela mulher. E a gente atesta isso com um laudo. Só com laudo a gente consegue, assim, perícia, depois que isso vai para vir um litígio, né, a gente precisa expor aquela mulher à perícia judicial para se comprovar que que aquele tipo de comportamento dentro do casamento, dentro daquele contexto familiar, lhe trouxe prejuízos, talvez irremediáveis. Algumas situações são irremediáveis e outras a gente consegue, através de muito tratamento, né, Lu, você mesmo pode atestar isso, reverter e ir trazendo uma nova autoestima para aquela mulher e trazendo relacionamentos de alto valor para ela, né? Então, assim, existem possibilidades, sim. Não é só no ato da denúncia da delegacia que a gente precisa levar a prova, não. Aliás, a delegacia, ela te auxilia, te dá também informações de suporte para como constituir a prova nesses dois sentidos, tanto no físico quanto no psicológico, tá? E durante o processo também são feitas perícias em que são atestadas a violência, o tipo de violência que foi praticado naquele contexto familiar, tá? Vamos prosseguir, então? Tem outros tipos de violência que a lei nos traz. O segundo tipo que eu vou falar é a violência sexual. É quando você constrange a mulher a participar, a praticar, ou então assistir, presenciar aquele ato sexual sem a vontade dela. Esse é o conceito legal que a lei traz, tá? E isso pra gente é bem intuitivo, a gente já sabe o que é. Agora, a violência patrimonial já é um pouco mais duvidoso. Já fica uma interrogação na nossa cabeça, como que ocorre a violência patrimonial dentro de um contexto familiar? A lei traz 3 verbos que fazem a Constituição. Eu sou cuidadosa em falar no que a lei traz de conceito, porque a gente está falando dentro de um contexto criminal. A Lei Maria da Penha, ela é uma legislação que pune. A natureza dela é criminal. Então, todo tipo criminal, ele tem uma formação legal que a gente precisa seguir. Se a gente não preenche aquele padrão, ele não é um considerado crime. Então, por isso, meu cuidado aqui de trazer qual é o conceito, porque se a conduta que a pessoa está passando dentro de casa não se encaixar nesse conceito, talvez ele não seja um crime. Talvez seja um outro tipo de constrangimento que a gente pode até conversar e abrir isso depois, tá bom? Então, violência patrimonial. São três verbos de condutas que é classificado dentro desse tipo de violência. Retenção, subtração e destruição de bens. Bens pertencentes à mulher. Isso inclui material de trabalho. Isso inclui bens pessoais, roupa, maquiagem, fotos. Isso inclui bens materiais e bens imateriais. Isso inclui rede social, é um bem imaterial. Isso inclui investimentos digitais, é um bem imaterial. Isso inclui programa de pontos e milhas, ele pegar o cartão de crédito. Isso é violência patrimonial de bens imateriais. Pode ficar um pouco incógnito aqui, mas é muito claro, muito definido. Quando a pessoa é constrangida a não ter uma liberdade financeira, já constitui um tipo de violência patrimonial, tá bom? Outro tipo de violência que a lei nos traz é a violência moral, que é diferente da violência psicológica. A violência moral, classificada assim como na Lei Maria da Penha, é aquela violência que inclui 3 tipos penais, que é a calúnia, a difamação e a injúria. O que é esse tipo que todo mundo confunde, né? Calúnia é quando você diz que a pessoa praticou um crime. Você pegou aquele dinheiro. Ela é ladra, ela tem esse costume, ela fica pegando dinheiro escondido. Isso é violência moral, dentro do contexto domiciliar, né, familiar. Difamação é quando a gente diz algo ruim da mulher. Ela tem costume de usar roupa curta, por isso que ela fica recebendo assobios. Sabe, algo ruim, ela fala muito palavrão, ela parece uma prostituta. Não é um crime que está apontando, mas é algo ruim sobre ela, isso é difamação. O que é injúria? É xingar alguém. Imagina um xingamento. Né? Ou então, sem vergonha, isso é uma injúria. Mas sempre na frente de várias pessoas, né? Dentro do contexto familiar, a gente faz um xingamento para atingir a moral daquela mulher. Essas 3 condutas se classificam dentro da lei como violência moral. Agora, a gente vai falar sobre a violência psicológica, que a Luciene trouxe um pouquinho quando eu falei da violência física, porque são extremos, né? Uma física deixa vestígio. A psicológica deixa um vestígio, mas a gente não vê. Porque a marca está na alma, na emoção da pessoa, da mulher. A violência psicológica, ela traz um prejuízo, a lei utiliza esse termo, tá? Um prejuízo no plano da autoestima. Ela traz um dano emocional, prejuízo na autoestima. Aí depois ela segue trazendo alguns tipos desse tipo de violência. Por exemplo, reduz a crença, aquilo que ela acredita, e ele começa a denegrir aquela crença que ela acredita. Diminui o poder de decisão dela. Aos pouquinhos, ele vai fazendo comentários para ridicularizar o tipo de decisão que ela teve naquele momento. São coisas muito pequenas, que quando contínua, eu queria que a Lu trouxesse o comentário dela agora, para ela nos trazer como que isso atinge o emocional da mulher, dentro desse contexto que a gente não vê.
Eu sei que a gente pode, depois de muito tempo, trazer um laudo, colocar, atestar depois de muitas consultas com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, mas só trazendo isso para um laudo, porque na minha profissão, eu atendo a minha cliente e a forma de eu trazer isso em provas para o processo é através de laudo. E eu faço essa orientação para ela desde o início, ter um acompanhamento de um profissional dessa área. Mas como é, Luca, no seu atendimento, quando chega uma pessoa, indicado ou não por advogado, ela está ali precisando desse suporte, dessa ajuda. Uma ajuda que os familiares não têm para dar, ou não sabem, porque ela não teve força para pedir ajuda, né? E ela precisa dessa orientação sem os amigos saberem, sem os familiares saberem, apesar deles acompanharem essa relação conturbada, porque esse tipo de situação ela já se externaliza para as famílias, né? Dentro desse contexto. Mas ninguém quer meter a colher. Lembra daqueles números que eu falei lá no início? 3 milhões de mulheres sofrem violência diariamente. E só 11% desses 3 milhões fazem a denúncia na delegacia. Então, queria o teu olhar, Lu, me complementa assim na minha fala. Como atender essas mulheres nesse momento tão difícil, em que não há marcas físicas? As marcas são emocionais. Eu não consigo ver. Ela só sente. Gente, eu estou falando no contexto, né, de um abuso de mulher e homem, né, que é o que é mais visto. Mas existe abuso num contexto entre amigos, é muito comum, mas é muito difícil de perceber. Num contexto de família, também é muito comum, é muito difícil de perceber, mas a gente está falando aqui numa relação de homem e mulher. Então, se alguém está vivendo um abuso, uma violência psicológica, em outro tipo de relação, é só transferir para sua realidade, tá? É sempre a mesma coisa. Então, vamos lá, eu costumo falar que, assim, quando a pessoa chega na delegacia, quando ela denuncia, ela já está sofrendo uma violência psicológica já há muito tempo, tá, gente? O abuso, ele não começa na agressão, ele não começa na dor, né? Ele não começa no homem tirando, nessa violência patrimonial, nessa violência sexual, não começa aí, começa tudo no amor, tá? Então, já existem lá, no começo de um relacionamento, nos primeiros contatos, sinais de manipulações psicológicas, né? E que a gente não percebe. Por quê? Porque isso não é falado, isso não é divulgado, a gente não tem conhecimento, né? E a mulher, ela é muito acostumada a aceitar, a se submeter, a ficar calada. E vai se calando e vai deixando. E isso vai, é óbvio, aumentando. Então pode ter certeza, né? A gente tá falando aqui, a gente ama primeiro o príncipe, casa com o príncipe, separa com o sapo. Exatamente, exatamente, é isso mesmo, né? Então, quando a gente chega lá na delegacia para fazer uma denúncia, né? Quando a ficha cai, isso já tá acontecendo há muito tempo, né? O que eu percebo nesses atendimentos, né? É muito difícil, é muito doloroso, né, Gil? Acho que você deve acompanhar isso também, você deve perceber o grau da dor. É muito doloroso quando a mulher, ela cai a ficha para ela, que ela tá passando por isso, né? E eu acho que em muitos casos mesmo, elas não chegam à delegacia para registrar a ocorrência, que é muito difícil. Imagina, né? Eu percebo muito isso nos meus atendimentos, né? A mulher tá ali sendo agressiva há anos, sendo agredida há anos, e não faz nada, se submete. E aí, no momento que ela começa a perceber, tanto é que no atendimento psicológico, né, eu começo num trabalho de empoderamento. Quando ela começa a perceber, eu preciso trabalhar com ela muito esse empoderamento, né? Capacitar ela, né? Ajudar ela a entender que ela pode sair dali sim. Então, assim, percebe que é muito difícil para ela chegar na delegacia, para ela ter essa iniciativa, dela falar lá que ele está agredindo, dela levar provas. Ela não consegue, muitas vezes ela não consegue, ela tem medo. E ela tem medo, inclusive, dessas agressões, desses abusos aumentarem. Né? E realmente, às vezes aumenta muito. Então, aí tá a justificativa de muitas mulheres não denunciarem. Uhum. Por medo. Por medo, gente. Assim, eu conheço várias histórias de mulheres que tiveram que sair da sua cidade, do estado, e morar num lugar onde ninguém sabia por causa dessa agressão. Então, é uma coisa que é muito séria, é muito doloroso. Né? Então, né, eu falo para todo mundo, a gente precisa trabalhar na precaução, né? Na identificação dos pequenos sinais, para evitar que chegue nesse ponto. Porque se chegar nesse ponto, é muito mais difícil, é muito difícil de se provar, é muito difícil de ter essa... Porque entra numa briga, você percebe? Você percebe de que entra numa guerra aí? Com certeza. E é uma briga com ela mesma, com a própria vítima. Ela tem o primeiro sentimento, ela tem de vergonha. Ela tem vergonha de fazer essa denúncia porque os familiares vão saber do que ela está passando, o que ela permitiu se experienciar dentro de casa, né? Dentro desse contexto de violência doméstica, existem várias fases de abusos que a mulher passa e vários mitos culturais, né? Dentro desse contexto, que precisam ser superados. E por isso que esse percentual de 11% que fazem denúncia na delegacia é tão baixo. Num contexto de 3 milhões de mulheres sofrendo violência doméstica diariamente, só 11% fazerem a denúncia, isso mostra que os mitos culturais ainda dominam muito suas ações. A falta de informação do que é violência moral, o que é violência patrimonial, permitir que isso aconteça com ela, né? Permitir que o seu companheiro retire o seu cartão de crédito ou faça comentários de baixa autoestima para ela, para que ela não vá acreditando nela numa entrevista de emprego que vai ter um cargo maior que o dele ou não, enfim. Algo que melhore e que posicione ela num cenário profissional melhor.
do que ela já tem ou melhor que o dele. Então, dentro desse contexto de falta de informação, mitos que precisam ser quebrados, isso só fortalece o baixo percentual de denúncias. E eu não vou deixar de mencionar também a falta de crença também no nosso poder judiciário. Isso reforça também, em parte, a descrença de apoio, né? No próximo momento, um outro dia, eu queria até compartilhar com vocês como que acontece os atendimentos dentro das delegacias, o que são as medidas protetivas e quais os níveis, existem níveis de medidas protetivas, algumas mais restritas, outras menos, que atingem algumas fases da nossa vida, outras não, atingem os filhos ou outros familiares, às vezes não, às vezes é só a mulher. Então, assim, desmistificar esses conceitos, eu acho que contribui, traz a informação para que esse índice de denúncias sejam aumentados e também para que menos níveis e tipos de violência sejam praticados, né? Esse, afinal de contas, é o objetivo. Então, dentro desse universo de 3 milhões diários e só 11% fazerem denúncia, com certeza, essas fases do abuso dentro do contexto familiar reforçam essa falta de apoio que a mulher tem para falar, para quebrar esse silêncio que ela cria dentro de si mesma. Ela tem vergonha de falar, de se olhar no espelho, tem vergonha de falar, contar para uma amiga. E, assim, o contexto de violência doméstica, é importante a gente trazer aqui que ela não tem classe social. Ela não acontece só com pessoas humildes da periferia, ela acontece na classe média, na classe alta, em todos os níveis. Então, você conhece, quem está aqui ouvindo a gente, quem vai assistir depois da live, conhece alguém que já sofreu uma violência doméstica. Seja qual tipo for, Sim. patrimonial, sexual, psicológico, moral, Sim. você conhece. Seja em qual nível social E for. talvez você também já tenha sido violentada também, tá? A gente está E eu falando de fazendo, homens e exato. mulheres, tá, gente? Passam por isso. É claro que no contexto da mulher é muito mais difícil, porque existe aí uma cultura, tá? Uma cultura Uhum. toda machista, onde a mulher se submete, a mulher aceita isso, mas no comum todo mundo já passou por uma situação dessas, né? E aí é muito interessante você falar isso, né, Gi? A violência, ela existe nas classes baixas, nas classes médias e altas, né? E eu acho que quanto mais se eleva a classe da pessoa, eu acho que o que eu percebo, mais difícil fica. Porque a Maior é o mulher, ela silêncio. precisa. Maior é o Sim, silêncio, talvez. mais difícil, mais difícil. Porque aí a gente precisa, né? Eu preciso trabalhar com a minha cliente a vergonha, né? Às vezes a cliente, inclusive, vem para psicoterapia e ela demora a trazer aquela violência, que sofre aquela violência dentro de casa, porque ela tem vergonha. E como a mulher ela é acostumada a carregar a culpa, tudo é culpa dela, como a nossa cultura impõe à mulher a responsabilidade de fazer dar certo um relacionamento, né? A mulher já se boicota e entende assim, esse relacionamento não tá dando certo por causa de mim. E ela se submete, ela fica calada. Isso daí é muito sério, né, gente? Isso causa Lu, muita dor. posso falar um outro aspecto que aumenta esse silêncio? A própria falta de conhecimento dos próprios homens nesse contexto. Alguns sequer sabem que, fazendo um comentário denegrindo o potencial daquela mulher, isso possa ser caracterizado como uma violência psicológica. Por quê? Porque como já está enraizado na cultura daquela família, ele nasceu numa família que o pai fazia isso, o avô fazia isso, o bisavô fazia isso, então para ele é natural. Para ele é Sim, normal fazer sim. esse tipo de comentário. Aí, dentro do contexto da família que ele está criando, ou que ele já criou, está ali com a companheira dele, ele faz esse tipo de comentário diariamente, diariamente. Exatamente. E aí a mulher também, né, que ela viveu numa família onde o pai fazia isso e a mãe aceitava, o avô fazia Isso. isso e a avó aceitava, ela também, ela fica ali vulnerável. E aí eu acho que é bem interessante eu trazer esse comentário para quem assistiu a série Outlander, né? Tem uma cena ali que é muito, muito interessante e muito bonita também. Eu achei essa cena linda. Tá na primeira temporada, se eu não me engano. Se não tiver na primeira temporada, tá na segunda. Mas aí o rapazinho lá, gente, esqueci o nome dele. O rapazinho lá se casa com a Claire, né? E aí a Claire era uma mulher moderna de 200 anos à frente, porque ela voltou ao tempo, né? Ela voltou para viver 200 anos atrás, ela caiu lá naquele território sem querer. E aí eles se casam. No que eles se casam, ela, como ela era uma mulher muito à frente, ela respondia, ela tinha opinião, ela se posicionava, tudo diferente do que era naquela época, que era 1700 e alguma coisa. Tudo muito diferente. Aí teve uma situação lá que ela se posicionou, aí os homens exigiram dele chamar a atenção dela e dele punir ela, né? Aí o que ele fez? Né? Pegou ela e virou ela assim de bruços, levantou as calças e deu tapa nela, né? E aí no dia seguinte ela não conseguia andar, ela não conseguia sentar, né? E todos os homens, muito bem, ele puniu, ele fez o papel dele, não sei o quê. E aí, ele achando no dia seguinte que não tinha acontecido nada, que era normal, foi se aproximar dela e ela foi e rejeitou. E ela se posicionou. Você Sim. não vai bater em mim, você não vai me agredir, você não vai fazer isso. E aí é bem interessante que na cena ele reflete, ele traz a reflexão, né? Com o meu pai era assim, com o meu avô era assim, né? Mas talvez no meu casamento não tenha que ser assim, não exista espaço para isso. Eu vou ter que mudar, vai ter que ser diferente. Eu não sei como, mas vai ter que ser diferente. E aí, né, gente, a gente se submete, todas as mulheres se submetem a essas agressões porque estão acostumadas a ser assim. E em nenhum momento percebe, demora muito, eu acompanho mulheres que demora muito para caírem a ficha delas que elas estão sendo agredidas, né? Quando começa a cair a ficha, a gente precisa se posicionar, a gente precisa mudar, a gente não pode continuar se submetendo a isso, né? Até porque
Você falou de provar no judiciário, da mulher provar. Né? Na questão de agressão física, é fácil de provar, porque eu vou na delegacia, mostro minhas marcas. Na A questão gente de vê, agressão, é, a gente a vê, gente é vê. visível. É visível. Na questão de agressão sexual, eu também consigo provar, né? Mas na questão de agressão psicológica, é muito difícil de provar, né? Porque aí tem que ter uma pessoa ali para provar, né? E aí o vizinho não escutou, não, o vizinho não escutou. E aí, às vezes o vizinho escutou, mas o vizinho não quer se submeter a isso, o vizinho não quer participar. Existe isso, gente. Eu já acompanhei casos que foi lá, ó, no vizinho, vizinho, você pode depor que fulano correu atrás dela com arma, que ela saiu correndo. Ah, não, eu não quero me meter nisso. Ah, mas aí também pode provar por questão de um laudo psicológico, né? Também tem uma questão aí muito séria, porque pra gente, nós psicólogos, a gente emite laudo, é, essa pessoa precisa estar um tempo com a gente, Uhum. para a gente ter a informação. A gente não emite laudo com uma consulta. Né? Então é tudo muito complicado. Então acho que a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter conhecimento das mínimas coisas que acontecem antes de chegar numa agressão física, uma agressão patrimonial, antes de chegar no jurídico. Então, gente, vamos lá. Desqualificar isso é abuso emocional? Sim, tá? O cara que te desqualifica, o cara que vira, e às vezes, umas pequenas coisas, tá, Gi? E as pessoas não sacam, as pessoas não mal. Mas assim, às vezes o cara fala assim: ai, você tá de vermelho, mas você não fica tão bem de vermelho. Ai, você é tão bonita, mas se você não fosse tão gorda, daria pra ser modelo. Coisas assim, gente, isso daí é abuso. Isso é manipulação psicológica, né? E isso provavelmente vai chegar no nível de judiciário, porque vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Uma outra coisa que as pessoas não entendem, que é uma manipulação também, né, Gi? E que é muito comum, nós mulheres, a gente passa por isso o tempo todo nos relacionamentos, o sumiço dos caras. Isso é uma Sim, manipulação psicológica. é uma forma de manipular também, né? Controlar o comportamento do outro. Exatamente, exatamente. Então, assim, o homem que some, você está se relacionando com uma pessoa, né? O cara some de repente, isso é um abuso emocional, isso é uma manipulação psicológica. Eu falo para as mulheres sempre assim, né, Gi? O que você está sentindo? Preste atenção no que você está sentindo. Né? Se você está se sentindo vulnerável, se você está se sentindo muito culpada, se você está tentando fazer de tudo para dar certo, possivelmente você está passando por uma manipulação psicológica. Né? E tem coisas muito sutis. Por Uhum. exemplo, eu já atendi uma cliente, né? Eu já acompanhei um caso de uma cliente que estava passando por uma situação de abuso, sim, de agressão, sim, né? Mas por não ter uma agressão física, ela não se sentia agredida. Né? Uhum. Teve uma situação que o cara Isso foi, pegou acontece muito, coisas. Isso acontece muito, gente. Então, muito. o marido lá pegou coisas, sabe? Ela foi fazer um questionamento. Ai, mas o que você fez com tal coisa? Aí ele pegou coisas. Assim, o que você fez com o dinheiro? Aí ele pegou o dinheiro que eles guardavam lá no cofre e foi, pá, tacou nela, sabe? Isso é Uhum. uma agressão. Né? Uma vez que brigaram, o cara pegou com força o braço, né? Isso é agressão. Bateu na parede, isso é agressão, né? E aí, ó, como que o agressor, ele disfarça? Ele fala assim, não, mas eu bati na parede porque eu tava nervoso, para eu descarregar esse nervoso, bati na parede para não bater em você. Olha como eu sou protetor, olha como eu tenho consciência, como eu tenho controle, eu fui pra parede. Isso é agressão. Exatamente, Lu. Vou contar uma história. Desculpa te interromper, mas eu lembrei agora uma história de uma cliente que já estava casada há 20 anos. O casal tinha duas filhas, uma de 10 e uma de 7 anos. E cada vez que ela me narrou, eu pedi para que ela me narrasse a história dela e tal, pra gente poder contar a história para o juiz, a gente precisa se colocar na posição da mulher, né? As situações que ela sofreu. E quando ela chega para falar com uma advogada, nunca é uma situação só que levou ela até uma história de advocacia. Foram várias, foi uma história de vida. Então a gente pede para que ela nos conte a história de vida e até esse momento de abrir o verbo e falar como foi a história dela, até isso já é difícil. Quebrar o gelo desses anos e anos de violência, isso é muito difícil. Então, aos pouquinhos, ela foi me contando o que acontecia. E apenas aquilo que movimentou ela de procurar uma advogada foi uma violência física que aconteceu na presença de várias pessoas e da filha mais velha. Então, só quando várias pessoas viram o comportamento dele e quando ela viu os olhinhos da filha de apavorada para a mãe e para o pai, aí é que ela se sentiu encorajada, mas, no entanto, foi mais um sentimento ela me disse isso, foi mais um sentimento de vergonha que movimentou ela a procurar os seus direitos, porque se ninguém tivesse visto, ela aguentaria, se submeteria mais anos naquela relação conflituosa. E depois disso, não foi só na primeira reunião que a gente soube de alguns detalhes do casamento, como estava acontecendo a relação. Ela foi contando aos poucos. A pessoa não chega na primeira consulta e fala o que aconteceu. Ela só fala a última vez que aconteceu e aquilo que a gente vai tratar juridicamente. Mas, com o tempo, a cada ligação, a cada consulta, a cada encontro, a gente consegue arrancar mais uma coisinha, mais uma cortina a gente consegue tirar daquela relação
que durante 20 anos ela passou acreditando, de novo, aquelas crenças culturais. Não vou falar em crença limitante, mas vou falar em crenças culturais, que a pessoa nasceu naquela família, viu o pai e mãe fazer, viu a avó fazer. Então, acreditando que aquele comportamento é normal, ela vai suportando o que ela não aguenta mais. E ela vai suportando, vai se envergonhando, e isso a impede de ir até a delegacia. Tem pessoas entrando aqui que não conseguiram acompanhar os números que eu falei no início da live. São 3 milhões de mulheres que sofrem diariamente violência doméstica. E só 11% desses 3 milhões vão até a delegacia fazer as denúncias. O percentual é muito pequeno, gente. Isso falta informação, falta educação e falta uma mudança cultural. Não é mais briga de marido e mulher. É uma doença cultural que a gente precisa revisar, precisa falar, precisa quebrar o silêncio para que esses comportamentos não se posterguem no tempo. E falta também, né, Gia? Falta também autoconhecimento, né? Você entrou por uma questão aí muito importante. A cada consulta que eu vou atendendo a minha cliente, ela vai trazendo mais e mais dados, né? Falta autoconhecimento, por quê? Porque no início, a mulher não percebe que ela está vivendo isso, tá? Ela vive, ela simplesmente vive, ela tá ali, ela não se toca das situações abusivas que ela tá vivendo, ela não percebe a violência. Ela só percebe quando ela apanha mesmo, né? E aí, quando ela procura um advogado, quando ela procura um psicólogo, que ela começa a falar sobre aquilo, a refletir sobre a vida dela, um monte de ficha vai caindo. E aí, eu acho que é importante a gente falar sobre as fases, né? Que a mulher, ela passa. Então, por exemplo, ela tá no início de um relacionamento, ela tá ali na primeira fase, que é um momento sem contato, tá? Por isso que é muito importante buscar o autoconhecimento, para você entender. Então, assim, a mulher, ela tá tão ludibriada, ela tá tão apaixonada, que ela não faz contato. A ficha não cai, né? E aí, né, a gente vive numa sociedade onde a mulher que não tem um relacionamento, a mulher que não é casada, ela não tem valor. Então, eu atendo muitas mulheres, assim, que estão numa determinada idade e que estão desesperadas para casar, para ter filho. Então, é um sabotador emocional, sabe? Tá acontecendo ali as coisas, ela, não, mas isso não tem contato, a ficha não cai, simplesmente é como se tivesse um véu ali nela que ela não consegue. E aí depois, o segundo momento, é um segundo momento onde ela começa a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, a minha cliente que brigou com o marido porque teve uma questão lá que eles foram conversar sobre dinheiro que ela ganhava, né? Aí ele estava fazendo não sei o que lá, e aí ele pegou e tacou nela, né? A mulher começa a se questionar, né? Começa a perceber algumas coisas, né? No caso dela. Poxa, mas ele tacou isso em mim? Né? Eu não gostei, não me senti bem, não gostei. Mas mesmo assim, ela não é capaz de dar um passo, de se posicionar. Então, a segunda fase é a fase de representação de papéis, onde a mulher pensa assim: eu não devo brigar com ele por causa disso. Eu vou ver. Eu não devo perguntar a ele sobre isso, porque se eu perguntar a ele sobre isso, ele vai ficar nervoso, ele vai se estressar e a gente vai brigar. Aí eu vou ser a causadora da briga do meu relacionamento, né? Então, a segunda fase é a fase que a gente começa, que a mulher começa a representar papel, né? Assim, e dentro de casa tá um inferno, mas vai pra rua, é aquele casal perfeito, amoroso, né? É uma representação de papéis mesmo, né? É cena. A terceira fase é o impasse. Mudo, não mudo, fico, saio, me separo, não me separo, né? A mulher começa a viver esses questionamentos dentro dela. Isso não tá legal, mas eu mudo, não mudo, fico, não fico, né? Fica um impasse. A gente que se separou, né, Gi? Né, eu e vocês, nós somos mulheres separadas, né? Na separação também tem isso, né? Tem um momento ali que a gente vive isso. Fico, não fico, não, vou tentar ficar para ver se dá certo. É um impasse mesmo. Um dia eu quero me separar, um dia eu quero continuar. Um dia eu entendo que isso é agressão, outro dia eu entendo que não. Um dia eu acho que dá para lidar, o outro dia não. É impasse. Cada hora é uma coisa. E aí tem a quarta fase. O que é a quarta fase? É um momento inclusivo. Explode por dentro, sabe? Então, assim, a mulher já percebe que o que ela vive é uma violência doméstica, é uma violência psicológica, sabe? É uma dor, é um sofrimento, é tudo dentro, sabe? A mulher começa a se sentir esgotada, depressiva, sem ânimo, né? A expressão até muda dessa mulher, sabe? Ela fica muito esgotada, chora, né? Mas tudo explodindo por dentro. Por isso que a gente chama de implosão. Na teoria, a gente chama de implosão. E aí, nesse momento, a mulher ainda tenta ficar. Ainda tenta ela mudar para ficar naquele relacionamento, né? Ela ainda tenta mudar aquela pessoa, ela ainda tenta fazer de tudo para o cara aprender e parar de agredir, porque o maior erro da mulher que está sofrendo essa violência doméstica é achar que ela é capaz de mudar o outro. Se ela fizer isso, ela começa a se responsabilizar, né, Gi? Ela começa a pegar essa responsabilidade, assim, a responsabilidade dele mudar é minha, então eu vou fazer isso que ele vai mudar, eu vou fazer aquilo que ele vai mudar. Então, nessa fase, ela ainda tá nisso. E aí, a última fase é um momento explosivo. Ela vai pra fora, ela vai na delegacia, ela procura um advogado, ela quer se separar, ela não se submete mais a isso. É um momento que ninguém segura essa mulher, ela vai, tá? E aí, quando ela chega, né, quando ela chega na delegacia, quando ela chega no advogado, ela tem que estar muito firme nessa fase de explosiva. Ela chega no advogado muito no momento, na quarta etapa de explosão. Se ela tiver empoderada, se ela tiver fortalecida emocionalmente, ela banca, ela segue, ela vai embora. Inclusive, acho que no impasse ela chega também no advogado. Né? Ela começa a perceber que aquilo não é legal, ela começa a fazer alguma coisa, mas como ela ainda não está empoderada, ela ainda não está fortalecida, ela volta.
tá? Então, são dois momentos que ela vai atrás, né? No momento de impasse e no momento da explosão. Se ela não tiver fortalecida, ela vai voltar atrás. Depois ela vai lá na delegacia tentar tirar queixa, vai falar que não foi isso, porque ela ainda tá confusa, tá? Então, é muito importante a gente perceber isso, né? E se você tá vivendo uma violência, né, uma agressão, né, buscar entender como que você está se sentindo e buscar empoderamento, buscar condições emocionais, equilíbrio emocional. Se você não se empoderar, né, da sua vergonha, né, porque você vai passar muita vergonha. Se você não trabalhar a sua culpa, porque você vai se sentir culpada. Se você não trabalhar a sua insegurança, né, de ficar sozinha, você vai voltar. Você vai voltar para aquele relacionamento ruim. E volta mesmo, volta mesmo. Quantos casos você já não atendeu, né, de que isso aconteceu, da Muitos. mulher voltar atrás? Nossa, muitos. Muitos casos. E poucas pessoas sabem como é fundamental o acompanhamento de advogado na delegacia. Quando a mulher chega para fazer a denúncia na delegacia, é porque algo muito grave, insuportável para ela aconteceu. E ela está dominada por vários sentimentos, várias emoções ao mesmo tempo. E para agravar isso, ela ainda está amedrontada, porque um ambiente de delegacia não é algo que ela está acostumada a enfrentar. Então ela sabe que ela vai receber muito julgamento diante disso. E nem tudo o que a pessoa vai lá e fala o que aconteceu, não sai tudo, todos os fatos, todas as etapas, não saem na fala dela. E se a gente vai acompanhado de um advogado, o advogado consegue relembrar ela de vários detalhezinhos ao longo, não só daquele dia, mas do dia anterior e da semana anterior. Você se lembra que aconteceu tal coisa? Fala pro escrevente o que aconteceu. E tal dia, o que aconteceu? Diz para ele o que aconteceu. Tem escrevente que não quer colocar, só quer colocar tudo que está no dia, né? O que aconteceu no dia. Não, e você, que é o advogado, está ali para reforçar. Eu quero que você coloque o que ela está falando agora. Não foi você que passou, foi ela que passou. Quem suportou a dor foi ela, não foi você. Então você, o seu trabalho é escrever. Escreve o que ela está denunciando agora. Porque o advogado consegue aproveitar a coragem que ela tem, ainda que seja um pouquinho da coragem, para reavivar tudo que ela experimentou naquela relação e colocar naquele papel. Então, alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui. Eu vi que tem alguns homens também acompanhando essa live. Essa live de violência doméstica não é só para homens e não é só para mulheres, né? É uma questão social e cultural, não é uma questão de gênero. Eu vou reforçar aqui, 3 milhões de mulheres sofrem diariamente violência doméstica e só 11% fazem denúncia. E os tipos de violência que a lei traz, que a lei classifica como violência e pune, não é só aquilo que a gente acha que não faz. Não, eu não sou um homem violento, eu não bato na minha mulher. Mas aquilo que eu falo de baixa autoestima para ela, isso é um comportamento de violência. Então, desmistificar isso, trazer informação para homens também. Teve alguma mulher que está acompanhando aqui, talvez a Ju, ela escreveu, como que eu falo isso e trago essa informação para o meu marido? Porque ele fala várias coisas ruins do meu trabalho, várias coisas ruins da minha família. E isso é um comportamento de um manipulador, né? É cercar ela para ficar só no ambiente dele, né? E aí é uma outra fase que a Lu vai falar depois. Então, assim, o mais importante, né, trazer informação. Trazer informação, mudar comportamento de gerações, a gente não gera da noite para o dia. A gente gera com o tempo, mudando a educação de uma geração. Então, essa live, assim como tantas outras, de muitos colegas que estão fazendo, serve para trazer essa informação, trazer uma nova educação de como tratar a mulher. E, novamente, não é uma briga de gênero, é uma briga social, que atinge várias classes sociais, não tem território, são várias cidades, não é só periferia, são centros urbanos, são pessoas formadas, atingem advogadas, atingem enfermeiras, atingem psicólogas, atingem juízas. Então, assim, gente, de novo, o nosso tempo está acabando, eu vou precisar encerrar. E quero agradecer a Lu novamente. Foi uma live maravilhosa. Obrigada por trazer esses conceitos da psicoterapeutas, as fases do abuso que eu desconhecia. Foi bem instrutivo. Muito obrigada, tá? E a gente precisa falar mais sobre isso, porque trazendo conhecimento dessas fases do abuso, a gente consegue, talvez, parar no início, né? Eu falo para o meu companheiro, olha, vamos parar aqui, vamos sentar, vamos conversar, o que eu gosto, o que eu não gosto, assim tá bom, assim não tá bom. Né? A base de uma conversa, de um bom diálogo dentro de um relacionamento, evita muita violência mais tarde, né? Sim, sim. Eu quero fazer um comentário aqui, ó. Teve um comentário. De fato, muitas mulheres acreditam que não tem potencial algum e acaba acreditando e nunca vai à frente dos seus sonhos porque o próprio marido usa esse tipo de violência verbal. É triste ver isso. Sim, é muito triste ver isso. E assim, infelizmente, isso é muito, muito, muito comum, tá? E aí, eu quero abrir um parênteses para o seguinte: só existe o abusador porque existe uma abusada. Só existe essa pessoa agressiva porque existe uma pessoa com características, tá? Comportamentais e emocionais que liga, né? É como se um alimenta o outro. Fechasse. Exatamente, um alimenta o comportamento do outro. Então, assim, se você tá deixando os seus sonhos para trás, a gente precisa olhar para você, né? O que você tem aí de comportamento, de estrutura emocional que faz você deixar para lá? Precisa olhar para você. Talvez o seu marido não mude, né? Quando a gente lida com uma pessoa abusiva, a gente precisa se posicionar sim para o cara perceber. Mas talvez ele não mude, tá? Como é cultural, talvez caia a ficha, como no caso do filme do Outlander. Mas talvez não. Mas aí a gente precisa olhar para você. O que está acontecendo com você que você está deixando seus sonhos para lá? E aí você tratar isso. Tratar se é insegurança, se é culpa, se é repetição de padrões familiares. Tratar isso em você, entendeu? Fica só a dica aí para você, tá, Juliana? Olha para você e se fortaleça nas suas questões emocionais, para você ir atrás dos seus sonhos. Você merece realizar seus sonhos. Tá bom, Gi? Muito obrigada, Obrigada, né, meus por essa amigos que estão parceria, por essa acompanhando. troca. É sempre muito rico,
né? E a gente está aí para multiplicar informação, porque as pessoas precisam de informação. Isso aí, Lu, gratidão, viu? Adorei estar com você de novo. Obrigada por complementar essas informações. Obrigada por estar nessa luta de aumentar os índices de denúncia e também de melhorar os relacionamentos, diminuir a violência, melhorar essa geração que está vindo com mais informação, né? Obrigada, tá? Até a Nada, próxima. E obrigada a ótima você. semana pra gente. Obrigada para quem está Tchau. acompanhando aqui. Tchau, tchau.